Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje a gente vai falar especialmente do Botafogo. Apesar de ter jogo do Palmeiras, né? Na nossa segunda edição a gente vai falar muito de Palmeiras e Grêmio, mas nesse momento a grande questão é como o John Textor ganhou tanta força nos bastidores do futebol brasileiro, se há mais ou menos 6 meses ele vinha sendo fritado, se é que eu posso dizer assim, pelas instâncias e órgãos administrativos relacionados à CBF. O que mudou definitivamente, ou pelo menos transitoriamente, para que John Textor tivesse prestígio e voltasse a ter força política nos bastidores do futebol brasileiro? E por que eu estou dizendo isso? Principalmente nos bastidores políticos, né? A força que o John Textor conseguiu angariar com a classe política envolvida com o futebol é tão grande que chegou a influenciar nessa nova turma do STJD, culminando na absolvição por 6 votos a 2. 6 votos a 2. A gente vai falar sobre como John Textor conseguiu reverter essa situação, que era muito ruim para ele e para o Botafogo. E vamos falar também de como alguns tiros certos rendem e rendem muito rápido, né? Existem tiros certos que são a longo prazo, outros a médio. Agora, o John Textor, ele tem dado alguns tiros que em curto prazo estão rendendo milhões. E eu estou falando do Luiz Henrique. Muita gente reclamou, como é que gasta tudo isso num jogador? Luiz Henrique já vale quase o dobro. É o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Veio a 107 milhões de reais e pode sair, se sair, pelo dobro do valor. A gente vai falar sobre isso, mas é claro, aqui no Dois Toques a gente conta muito com você. Estamos na rota dos 40 mil, a gente deu uma travadinha aí, né? Mas a gente conta muito com o seu like, principalmente com a sua inscrição, né? Final de ano chegando, os vídeos vão bombando. Segunda edição a gente vai falar de muita coisa, vai falar do jogo do Palmeiras, vai falar de pedido dentro da CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. O senador Jorge Cajuru fez um pedido e a gente vai falar muito sobre isso, tá? Que envolve aí apostas em cartões amarelos, vermelhos, para a segunda edição. Nessa primeira a gente vai dedicar ao Botafogo e a gente pede a sua inscrição aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. A gente quer chegar a 40 mil inscritos nesse ano de 2024. Vamos lá. Ontem, vocês já ficaram sabendo, né? Muita gente falou sobre isso, que o John Textor foi absolvido no STJD. Ele que sofreu essa denúncia, né, pelo órgão administrativo da CBF, nada mais do que isso, o STJD, de acusar árbitros, dizer que havia manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro e não apresentar as provas. Essa era a acusação, né, de não levantar, de não apresentar as provas. Além, é claro, da excelente defesa do advogado, do John Textor, né, do Michel Assef, tá? Há muito claramente uma inversão na força política do John Textor em relação ao STJD. E até em relação aos bastidores envolvendo o futebol brasileiro. Nós temos acompanhado uma aproximação que para muita gente, principalmente torcedores do Botafogo, é mal vista, é maléfica. O que o Tairo Arruda tem que ficar posando para foto em Montevidéu com o presidente da FERJ, senhor Rubens Lopes, e Júlio Avelar, diretor de competições? Os caras sempre prejudicam o Botafogo e tal. O Botafogo ele adotou uma postura diferente, principalmente nessa reta final. Nunca a imagem da seleção brasileira esteve tão atrelada a um clube como hoje ela está, o Botafogo. E isso é positivo, tanto para a seleção, que resgata a torcida perdida, tá? Até porque não tem só jogadores do Botafogo, você tem o Gerson do Flamengo jogando bem, você tem jogadores de outros clubes como o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, no mais é um bando de estrangeiro, né?
Mas esse orgulho, essa vontade, o fato de deixar de fazer qualquer coisa para assistir a um jogo da seleção brasileira é algo que a gente não via. É algo que a gente não via, não estava mais comum. Qualquer programa era melhor do que assistir a um jogo da seleção brasileira recheada de jogadores que para nós são meros desconhecidos, ou se são conhecidos, não tem nenhuma conexão emocional, né, passional conosco. O Botafogo resgatou isso. Igor Jesus e Luiz Henrique, especialmente, resgataram isso. E a imagem dos dois brilhando no Botafogo, brilhando na Libertadores da América, brilhando no Campeonato Brasileiro, ela tem feito bem para a própria seleção brasileira. Então essa união que antes parecia muito improvável, né, ela vem acontecendo. Porque, de certa forma, CBF e Botafogo estão começando a falar a mesma língua. Não significa que a CBF seja parceira do Botafogo, que vai ajudar o Botafogo em alguma coisa, mas que só o fato de não atrapalhar para o Botafogo já é bom, porque dentro de campo o Botafogo se resolve. O Botafogo não precisa da ajuda da CBF para vencer uma partida, ele tem time para isso, né? Ele tem treinador para isso. Então o fato de não atrapalhar é o grande trunfo do Botafogo nessa reta final, tá? E aí o STJD, a gente sabe que bate ponto na CBF, a absolvição por 6-2, unanimidade é difícil, né? Quase nunca tem. Por 6-2 é um indicativo. Porque o discurso há 6 meses com a turma anterior do STJD era o banimento do John Textor. O discurso claramente era a exclusão do John Textor do futebol brasileiro. E é claro que a força política que o John Textor conquistou perante o Senado Federal, isso foi muito importante, o próprio Senado, que começa com o seu presidente da comissão debochando do John Textor, ironizando essa questão dos relatórios de inteligência artificial, hoje eles assumem uma outra postura. Hoje a postura é totalmente contra a CBF. É totalmente contra os protocolos de organização e gestão do futebol brasileiro, de projetos arcaicos, né? Então, como tudo mudou, principalmente quando alguns senadores enviaram para a polícia, para o Ministério Público, pedidos de investigação, propostas de investigação. E essas investigações estão rolando e hoje a gente está vendo, não exatamente por conta dessa investigação, mas o nome do Bruno Henrique envolvido em manipulação de resultado, por conta de apostas esportivas. Então veja que se um Bruno Henrique é suspeito, imagine o Zé das Candongas lá, jogador do time que está na zona de rebaixamento. É algo muito real, infelizmente, no futebol brasileiro. Então hoje a postura mudou. Hoje estão vendo que Textor pode ter razão. E se tiver razão, para as instâncias políticas do futebol, é melhor a gente estar ao lado de quem tem razão, né? Para não dizer que a gente atrapalhou, que a gente atravancou investigação, que a gente atrapalhou o progresso do futebol. Então a gente vê uma mudança de perspectiva, uma mudança de horizonte aí do acionista majoritário do Botafogo em relação à gestão do futebol brasileiro e também vice-versa, né? Então a verdade ela sempre aparece e acaba fazendo com que as pessoas mudem de lado, né? Mesmo que seja, não é tarde, mas mesmo que seja depois do que deveria acontecer, né? A gente já deveria estar com essas investigações bem mais adiantadas. Todavia, houve um atraso em questão aos negacionistas, né? Graças aos negacionistas, que estão dentro da imprensa também, que atrapalham muito o andamento do progresso do futebol brasileiro. E quando a gente fala do John Textor, a gente fala também do Botafogo, e como o John Textor vem dando aula, não somente em bater o pé nas suas convicções de que o futebol brasileiro está corrompido, de que pode melhorar, e ele já ofereceu no final do ano passado uma série de possibilidades de melhora, bancando isso. A gestão dentro de campo também é muito bem feita. Quando o John Textor tirou o Luiz Henrique do Betis, beleza, a gente sabia que o Luiz Henrique era um bom jogador, a gente sabia que o Luiz Henrique poderia vingar no futebol brasileiro,
Demorou por conta da readaptação, né? O ritmo do Luiz Henrique demorou para engatar a quinta marcha. Mas depois que o Luiz Henrique engatou, e antes disso ele já vinha se destacando. Quando ele engata, ele sobra. E ele sobra na seleção brasileira e ele sobra no Botafogo. E hoje a gente vê um Botafogo, não vou dizer que é devedor do Luiz Henrique, mas um Botafogo que vê nas alegrias dos dribles, dos gols, das comemorações do Luiz Henrique, o orgulho de poder levantar taças no cenário nacional e internacional, que não acontecia desde 93 e desde 95. Tá? Então estou falando aí de quase 30 anos. E o Luiz Henrique já é o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Isso num espaço menos de um ano. Para você ver como a visão de um investidor como o John Textor, ela só vai enriquecer o futebol brasileiro. Não adianta mídia clubista, não adianta jornalista com camisa de time por baixo ficar dizendo que é um mal para o futebol, que é um câncer para o futebol, que tinha que ser banido. Não adianta narrador aposentado ficar levantando esse tipo de bandeira. Porque o John Textor, ele é um bem para o futebol. As SAFs, elas são um bem para o futebol brasileiro. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo são os finalistas da Libertadores. Num cenário anterior, o time brasileiro no Super Mundial de Clubes vai pegar o Pachuca. Que clube brasileiro, num cenário anterior às SAFs, teria a chance de chegar e fazer frente ao Pachuca e vencer? O Flamengo passou vergonha contra o Al Hilal. O Palmeiras passou vergonha contra o América do México. Então, se não pegar time da África, que ainda estão atrás, daqui a pouco também começam a ultrapassar os nossos, se não pegar time asiático, ou um time árabe, mas sem tanto investimento, a gente fica fora. Essa aqui é a verdade. E graças às SAFs, hoje você olha para o time do Botafogo, você olha para o time do Pachuca, vamos supor que o Botafogo seja campeão da Libertadores. Você vê assim, pô, Botafogo tem chance de competir, Botafogo tem chance de ganhar, porque o futebol mexicano, para quem não sabe, é milionário. Né? Há muitos anos o futebol mexicano é um dos que mais paga no mundo, então é um futebol milionário também. E hoje a SAF do Botafogo faz com que a gente compare e diga, não, mas peraí, esse cara joga na seleção brasileira, esse cara joga na seleção argentina, não, esse cara aqui é muito bom, então há uma chance. E o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, que também é SAF, é uma chance menor, porque o Botafogo tá jogando mais bola, tal, para mim tem mais time do que o Galo, mas você olha para o time do Galo e fala assim, há chance, porque o Galo também investiu. Então as SAFs, elas fazem um bem enorme para o futebol brasileiro. E a gente precisa assumir isso. A gente tem que sair da lata, do complexo de vira-lata. Não, é associativo, é tradição. Que tradição? Esquece isso, rasga isso. Porque tradição é uniforme bonito, camisa bonita, arquibancada lotada e time ganhando. Negócio de ficar enfurnado no passado, no anacronismo, levantando bandeira de tradição, por favor, isso aí é derrotismo. Então, não fossem as SAFs, hoje o futebol brasileiro não teria uma chance de chegar e falar assim, pô, dá pra gente sonhar, né? Já pensou ganhar um Super Mundial de Clubes? Dá pra sonhar, porque com Botafogo e Atlético Mineiro, duas SAFs que investiram pesado, a gente vê um horizonte, né? Ainda mais os clubes europeus jogando desse jeito, né? Nunca deram atenção pro Mundial da FIFA, jogam meia bomba, ainda ganham, né? Pra você ver como nós estamos muito atrás, muito atrás. Então assim, parabéns aos clubes que se transformaram SAF. Aqueles que precisam se transformar, como Corinthians, como Santos, corram contra o tempo antes que seja tarde demais. E, é claro, parabenizar aqui a excelente administração do John Textor, que conseguiu reverter uma situação que parecia irreversível. E hoje é não só um investidor forte no futebol brasileiro, mas alguém que pode ajudar o futebol brasileiro, visto que recuperou forças nos bastidores do nosso futebol. Eu fico por aqui. Um abraço grande. Na próxima edição a gente vai falar muito de Palmeiras, de CPI, outros assuntos que você já está acostumado a ver aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.